Deputados querem que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reinstale a comissão especial que analisa aquela proposta de emenda à Constituição que trata da prisão após condenação em segunda instância. A medida havia sido autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em um julgamento em 2016, mas foi revertida no ano passado. A PEC prevê a mudança no trecho da Constituição que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Gisele, Tiago, bom dia. Bom dia. Bom, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: a prisão em segunda instância é constitucional? Deve ser autorizada? Começo pelo Tiago. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Esse é um dos dramas, um dos grandes pontos, Rafael, que devem ser colocados cotidianamente para o debate, até que tudo seja esclarecido, para além de formatos de programa de televisão, e também para que se conscientize as pessoas sobre esse verdadeiro drama judicial brasileiro, tudo o que o envolve politicamente, todos os interesses das carreiras jurídicas que vão se enfronhando e muitas vezes, ao invés de esclarecer, na verdade, obscurecem o debate, e uma série de grandes mentiras que vão sendo colocadas ao longo do tempo. Te falo, Rafael, falo, Gisele, falo a todos os telespectadores da CNN Brasil. No mundo ideal, o correto seria que não só não estivesse na mão dos juízes o julgamento das pessoas, mas na mão do povo, como no exemplo do tribunal do júri, que poderia muito bem ter a sua competência abrangida e estendida, porque não existe proibição constitucional sobre o tema, como também e fundamentalmente estarmos discutindo não a proposta legislativa, mas os motivos que levam à proposta legislativa. E não um motivo fotografado. Analisarmos todos os motivos políticos que envolvem essa questão ao longo dos anos. Porque, sem dúvida nenhuma, já dizia o grande Carlos Lacerda, o grande até mesmo pela capacidade verbal e não pela sua posição política no período mais sombrio da história, corre um mar de lama por debaixo de uma série de casas no Brasil. Temos muitos exemplos a não só destruir o argumento da segunda instância, e aí posso falar aqui, trarei exemplos sobre os tribunais estaduais, mas sobre os motivos dessas PECs. Quais foram as propostas intermediárias que foram silenciadas lá atrás? Podemos também, vamos discutir hoje aqui, não tenho a menor sombra de dúvidas, os motivos pelos quais houve alteração legislativa, jurisprudencial, o que se tentou atingir. Farei aqui paralelos, inclusive, com uma das proibições constitucionais que temos ao redor do mundo, que são os tribunais de exceção. Pior do que um tribunal de exceção é se entender a lei de forma excepcional para uma, duas ou três pessoas. Okay. Então, Rafael, Gisele, o ponto, creio que seja de debate e de debate alongado. Nós precisamos, sim, entrar nas miudezas, porque senão nós vamos prestar um desserviço ao país. Gisele, bom dia. Bom dia. O Brasil acaba ficando na contramão de todo mundo nessa questão específica da possibilidade de execução da pena após a decisão em segunda instância, ou seja, após uma decisão de primeiro grau confirmada ou reformada pelo segundo grau de jurisdição. No mundo todo, há a possibilidade ou há a imposição pela lei de cumprimento das penas após o julgamento dos recursos, ou seja, após o julgamento em segunda instância. Em alguns países, inclusive, há a possibilidade ou a determinação legal de cumprimento da pena já após a sentença de primeiro grau, isto é, aquela pessoa condenada em primeira instância, ela já é recolhida ao sistema prisional ou ela já inicia o cumprimento da sua pena, da pena aplicada e
pode sim recorrer aos tribunais superiores, ou seja, pode sim ter um julgamento de segunda instância, mas ela já inicia esse cumprimento de pena em primeiro grau, ou seja, ela já recorre, recolhida ao sistema prisional. Também as determinações internacionais, a própria Declaração de Direitos do Homem, ela não veda essa possibilidade de prisão em segunda instância. O Brasil é o único país dos Estados-membros da ONU que permite que uma pessoa condenada em duplo grau de jurisdição, ou seja, ela foi julgada por um juiz monocrático, depois essa pena, todo esse processo foi reavaliado e foi julgado novamente por um tribunal colegiado e ainda assim ela tem a possibilidade, muitas vezes de mais de 30 possibilidades de recurso e segue então recorrendo em liberdade. Qual é a mensagem que se passa com uma situação como essa no país? De que o crime compensa. E essa é a mensagem mais importante. E aí, Tiago, concordo com você que o julgamento da sociedade, a vontade da sociedade deve prevalecer. Então, na questão técnica, nós vamos acabar debatendo aqui a questão de forma e de conteúdo. No quesito conteúdo, a sociedade precisa dessa resposta de que o crime não compensa. E aí, as discussões de forma é que se alongam muitas vezes entre os juristas, mas a forma não pode se sobrepor ao conteúdo. Tiago, a Gisele coloca um ponto importante que foi muito discutido ali no auge da Operação Lava Jato, que a quarta instância serve para quem tem bom advogado. Quem não tem bom advogado não chega ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é preso antes em alguma outra circunstância. Então, Rafael, a gente precisa acabar com essa cloroquina do mundo da justiça. Esse debate é igual ao debate da cloroquina no mundo médico. Para começar, estamos num mar envolto de falácias. E vou deixar claro para você o porquê. Porque os maiores litigantes, e aí eu só faço já um adendo para explicar, que um dos motivos dessa PEC que tramita desde 2019, essa discussão que existe no Congresso Nacional, ela fala sobre morosidade de justiça. A alma, o cerne legislativo é esse. Vamos falar sobre morosidade de justiça daqui a pouquinho. Mas antes, vamos nos lembrar de uma coisa. A maior parte das vitórias nos tribunais superiores do Brasil são pelas mãos das defensorias públicas, que defendem pessoas hipossuficientes, pobres, que não têm condições de contratar advogados. Então, isso daí já é algo que precisa ser afastado. É uma mentira contada, e uma grande mentira contada por certas hordas que têm cavalgado os cavalos da liberdade nesses últimos tempos, principalmente desde a deflagração da Lava Jato. E o mais curioso é que são todas essas pessoas que hoje estão investigadas e, inclusive, já estão sendo punidas. Vejam que engraçadinho. Mas vamos à história. 2009. Em 2009, uma das turmas do Supremo Tribunal Federal já tinha recepcionado a ideia da Constituição de 88. Começo com uma pergunta. Que país é esse em que os conservadores não querem conservar o espírito da Constituição e os liberais querem diminuir os instrumentos de proteção do indivíduo contra o Estado? Só isso já causa grande confusão, Gisele, e te digo por quê. Porque em 2009 houve o quê? Pelo plenário do Supremo, um julgamento de uma pessoa qualquer, nenhuma pessoa importante. E decidiu-se pelo trânsito em julgado como motivo autorizador para a prisão. O problema é este, porque a letra da Constituição é clara. Nós vamos interpretar o que é claro, da mesma forma como Bolsonaro queria competência concorrente? Não. A questão é a presteza e a luta, isso sim, para uma justiça rápida, que não seja morosa e não gere prescrição. Agora, qual é o problema que nós temos aqui? Todas as propostas de emenda, todas, não nascem no período pré-Lava Jato. E nem depois. Nascem sempre que uma pessoa específica no Brasil coloca a carinha para fora. E nós sabemos quem é o político. De 2009 até 2014, não houve um A da sociedade, do Ministério Público, sobre a prisão em segunda instância. Mas na hora que atingiram aquele político que era do Partido dos Trabalhadores, que ainda é do Partido dos Trabalhadores, houve a tentativa de mudar a Constituição.
Pior do que tribunais de ocasião são entendimentos legais de ocasião. Não tenho nenhum apreço pelo senhor Luiz Inácio, mas não posso, para a segurança jurídica de um país, aceitar isso. E te digo mais, Gisele, concordo contigo sobre todos os países do mundo. Mas que tal nós analisarmos o que ontem disse o MPF no STJ sobre o Tribunal de São Paulo? E o que está acontecendo no Tribunal do Rio, que o tribunal propositadamente decide ao contrário do que a Suprema Corte manda, e uma procuradora de justiça propositadamente esquece de recorrer. Essa é a segunda instância em que podemos confiar? Ô Gisele, esse ponto é complicado. Esse assunto da segunda instância, de quando ocorre o trânsito em julgado, ele muda de acordo com o nome que está na capa do processo? É claro que não, e o político ex-presidente e presidiário Lula não pode ter e nunca teve essa importância de influenciar no debate. Acho que o debate aqui é muito maior, Thiago. Vamos discutir, não, é maior, então, é maior, só que é que tá. Da Constituição. Vamos lá, a gente vai debater maior. Isso, vamos esquecer esse político que não tem importância nenhuma. Aliás, a pena dele já foi aplicada, só precisa cumprir da forma correta se a gente conseguir mudar e dar a correta interpretação para a Constituição. Vamos lá, vamos olhar então Constituição, a questão de forma. Questão de conteúdo... Gisele, a gente só está debatendo isso por causa dele. Você só fica revoltada assim quando fala dele. Thiago, eu fico revoltada mesmo com todos os corruptos. Nós temos que nos preocupar com os pretos e pobres, Gisele. Eles são as vítimas da justiça. Thiago, que os defensores públicos que defendem os pobres é que levam as questões mais importantes. É que eles é que vão perder se a sua ideia surgir. Vamos retomar, então. Você está trazendo o debate da cloroquina para cá. Não, eu não estou trazendo o debate da cloroquina. Não existe empirismo, Gisele, no que você fala. Vamos ler a Constituição. Vamos. Vamos ler a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal traz a presunção de inocência. E a Constituição Federal também traz as cláusulas pétreas. E é justamente aí que repousa essa discussão quanto à formalidade, ou seja, quanto à possibilidade de alteração da Constituição via proposta de emenda constitucional para, então, trazer a segurança jurídica que nós precisamos e, finalmente, colocar um ponto final e colocar o Brasil no país, no lugar correto e como um país ao lado dos outros países que decidem da mesma forma e que têm o mesmo regime democrático e que levam, sim, para a execução de pena aqueles que são condenados, seja em primeira instância, seja em segunda instância, e não disponibilizam para essas pessoas uma quantidade de mais de 30 recursos diferentes. Não há a menor possibilidade de termos um país sério, Thiago, em que um representante do Ministério Público é acusado por um político investigado por uma série de crimes históricas e aí este representante do Ministério Público é punido por conta dessa acusação. Há uma inversão completa de valores que não se pode admitir. Então, na questão de conteúdo, a sociedade quer e precisa, sim, que haja a punição dos corruptos. É preciso, sim, que todos eles vão para a cadeia. É preciso, sim, que todos os bens desses corruptos sejam, sim, bloqueados, sejam revertidos ao erário e sejam utilizados, por exemplo, no investimento em educação, no investimento em saúde. Então, isso precisa acontecer. De que forma? Mudando a Constituição via emenda constitucional ou mesmo via Assembleia Constituinte, como eu já fiz algumas provocações aqui. O que não se pode admitir é que a forma impeça que o conteúdo seja atendido. A Constituição de 88 é a Constituição cidadã, sem dúvida nenhuma. Mas em 88, a realidade era outra, a sociedade era outra. Basta pegarmos um dicionário lá da década de 80 e procurarmos a definição, por exemplo, de telefone ou a definição de computador. Eu fiz esse exercício uma vez, peguei meu dicionário do primário, sequer existia a palavra computador no meu dicionário de infância, Thiago. Então, hoje vivemos uma outra sociedade, hoje vivemos outros conceitos e é preciso que a legislação responda aos nossos anseios da sociedade atual e da sociedade futura. Para garantir isso, a gente precisa, sim, combater a corrupção. E eu concordo com você. Essa discussão, ela foi muito trazida por conta dessas sucessivas ações, desses sucessivos processos, dessa deflagração de uma corrupção endêmica que nós vivemos no país. Agora, de forma nenhuma, a legislação pode proteger o corrupto em detrimento da sociedade. Gisele, só um ponto. Primeiro, eu não vou pedir em público para você dizer quais são os 30 recursos, porque eles não existem e você não saberia descrevê-los. Não existem 30 recursos, tá? Então, nisso eu vou te poupar.
Mas eu vou te trazer um outro ponto muito interessante, tá? Número 1, processo penal é forma. Saiu da forma, o trem descarrilha. Saiu do trilho, o trem descarrilha. Você está usando preceitos muito mais populistas, e vamos evitar o populismo aqui, porque processo penal é forma, porque senão existe o erro judiciário, ou senão um negro violoncelista fica preso, se não der a sorte, e veja que essa sorte é pequena, de pegar um juiz negro, que são tão poucos. O processo penal é forma porque ele é garantia, e por isso que faço a provocação aos liberais de plantão. Porque essas são as proteções e a proteção maior do momento mais grave da relação indivíduo-Estado. Você coloca no mesmo contexto a questão dos políticos. Os políticos são uma massa de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, que sejam 20.000 políticos investigados. Gisele, essa é uma parcela pequeníssima para que nós podermos diminuir uma proteção que é dos pobres, porque é o pobre o grande cliente da justiça criminal. Vejam as palavras de ontem do subprocurador-geral da República sobre o Tribunal de São Paulo. Eu diria que é hedionda essa jurisprudência, essa insistência em manter o corpo do pobre, do preto, periférico, nas masmorras do Estado de São Paulo. Um subprocurador-geral da República no Superior Tribunal de Justiça fazendo essa acusação. O problema é de morosidade, não de... Porque senão nós estaremos protegendo o judiciário de uma crítica que é importante para o próprio judiciário. Nós temeremos o judiciário? Não! Façamos a crítica contra a morosidade, porque é ela que gera a prescrição. E aí eu te trago um outro exemplo de um advogado modesto, no caso este que vos fala. Vejam só o caso que o doutor Tiago Anastácio tem. Eu tive 5 dias para entrar com recurso, Gisele. Foi para a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. Ficou 4 meses para um parecer. Meu prazo foi de 5 dias. Depois dos 4 meses, foram 5 meses até ser levado a julgamento. A culpa é do recurso? É da defesa? E te falo mais, Gisele. Sabe o que é mais engraçado? É que, por exemplo, os tribunais do Brasil, em regra hoje, você sabe, Rafael, em que dias que eles estão julgando? De 15 em 15 dias. A morosidade está nos direitos do cidadão ou de uma máquina judiciária emperrada? Ok. E esse é o ponto que eu trago, porque a discussão é sobre prescrição de crimes de políticos. A Gisele argumenta sobre um número infindável de recursos, mas não consegue trazer. E houve mudança nesse meio tempo. Os ministros estão transitando em julgado quando há recursos procrastinatórios. Quero entender por que a Gisele está discordando. Diga, Gisele. É que a questão é complexa. Eu concordo com você com relação à morosidade, mas o fato da morosidade acontecer não pode servir como justificativa, assim como o erro judiciário, a possibilidade de erro judiciário não pode servir como fundamento para que não haja uma mudança na legislação e para que não haja um endurecimento no cumprimento de penas. Nisso a gente concorda. Tem que trazer, são momentos diferentes. A gente tem que trazer os critérios gerais, até porque a proteção da lei tem que ser a proteção de todos, inclusive e especialmente da vítima. E nesse caso, a gente está voltando a essa discussão, e essa discussão é trazida à tona porque a questão da prisão em segunda instância, por conta, sim, dos crimes de corrupção, por conta, sim, também da Lava Jato e das outras operações. Hoje de manhã teve operação, Tiago, operação, inclusive, contra escritórios de advocacia. Sim. Então, todos devem sofrer os rigores
da lei. Não, claro, nós estamos aqui e continuaremos porque não temos nenhum envolvimento com isso, ao contrário. Mas é sim necessário, Tiago, que haja o rigorismo da aplicação da penalidade, porque se não houver a punição, então o crime compensa. E se o crime compensa, a gente vai voltar a viver aquela situação que vivíamos antes, aliás, essa situação que continuamos vivendo. Tiago, com todas essas discussões, com todos os rigores da lei, com todas as garantias, ainda tem gente hoje desviando dinheiro da saúde. Concordo, Gisele. Então, isso é um absurdo, mas o problema, isso não pode Gisele, ser aceito de forma nenhuma. Mas o problema é o voto, Gisele. São os mesmos políticos de sempre. Tiago. Convenhamos, você está confundindo o direito penal com o processo penal, com a história dos direitos e garantias individuais. E eu usei um argumento, porque o argumento das 4 instâncias, que é mentira, viu, Rafael? Já te conto por quê. É mentira, até porque agora os Big Brothers da vida estão querendo dizer que tem 5 instâncias. Era só o que me faltava. Alguém falar que o juiz de instrução é uma 5ª instância. Não sabe que o juiz de instrução existe em São Paulo há 20 anos. 20 anos. Mas batizaram, o Moro falou que era contra, pronto. Né? Formiga na cueca dos intelectuais brasileiros. Agora, o ponto que se coloca é o seguinte, Gisele. Nós somos um país onde agora, com grandes projetos, nós estamos vendo um número infindável de pessoas que estão condenadas, que estão presas, que ficam presas preventivamente e que depois são soltas. Não se fala em reparação do Estado para elas, certo? Mas, por outro lado, sempre em razão do Lula, porque toda a discussão é o Lula. Gisele, eu sei que você tem algum problema com ele. Gente, a gente vai precisar partir para os argumentos finais daqui a pouquinho, tá? Então, vou só pedir para o Tiago encerrar rapidamente, aí eu já jogo para os argumentos finais sem dúvida. Eu não gostaria de ter esse debate, mas desculpem, se de 2009 a 2014 nada se falou sobre a prisão em segunda instância, começa a Operação Lava Jato, que o alvo principal, o considerado chefe de quadrilha, era o Lula. Certo? Ele vai preso por causa da Operação Lava Jato. O Supremo autoriza. Quando o Supremo volta atrás, volta-se o debate, desculpem, nós estamos discutindo o quê? Uma jurisprudência de ocasião, e aí eu não estou falando sobre quem está certo ou errado na jurisprudência, não. Eu estou falando sobre a alteração da jurisprudência em razão de uma pessoa, enquanto é uma jurisprudência que abarca centenas de milhares de pessoas e que milhares de pessoas são condenadas de forma equivocada. Okay. Nós temos 900, quase 900 mil presos no Brasil, ou 800 e poucos mil. Metade é provisório. Pessoas que podem ser absolvidas. Nós temos os tribunais julgando de 15 em 15 dias. Nós temos uma letra clara constitucional. Como é que fica? Tá. A gente vai fechar os olhos que foi a Operação Lava Jato, que foi Sérgio Moro, que foi Dallagnol, com as 10 medidas contra a corrupção, que trouxeram essa mentira, porque o que acontece nos Estados Unidos é diferente do Brasil, porque lá eles não julgam 90% dos casos, são acordos. E os que eles julgam pelo júri. Nós vamos agora para os argumentos finais, então, com um tempo um pouquinho maior para a Gisele, para a gente conseguir compensar as coisas aqui. Vai, Gisele. Eu vou voltar aos meus argumentos iniciais e reiterar o que eu disse no começo desse debate. O Brasil está na contramão do mundo no que tange à aplicação da lei penal, no que tange à condenação das pessoas. No mundo todo e os pactos internacionais, há a prisão após o julgamento em primeira instância, muitas vezes, e este preso tem o direito de recorrer, mas já recolhido ao sistema prisional, já iniciando o cumprimento da sua pena. E em outros países, como por exemplo na França e em Portugal, há a possibilidade de recorrer em liberdade, mas após a decisão de mérito em segunda instância, ou seja, houve a garantia de defesa, ampla defesa, durante a tramitação deste processo até a condenação em primeira instância, houve a garantia de contraditório, de devido processo legal e de interposição de recursos e depois há um julgamento em segunda instância, essa pessoa então é recolhida ao sistema prisional. Isso acontece no mundo todo, isso acontece em todos os Estados-membros da ONU, à exceção
do Brasil. Nós precisamos corrigir essa diferença. Nós precisamos retomar a moralidade, nós precisamos sim que a nossa legislação reflita os anseios da nossa sociedade. O brasileiro não admite, não suporta mais sofrer com atos de corrupção, sofrer com violência, sofrer com todos os crimes. O brasileiro não aguenta mais ser chacota do mundo todo de que aqui o crime compensa. O crime não pode compensar. E ele não pode compensar se nós tivermos um sistema de processo penal que puna aqueles que violaram a lei. E isto é simples. Nós precisamos decidir, então, qual é a forma correta de se fazer alteração na legislação, seja via PEC, seja via alteração de leis ordinárias e, então, passar para o Judiciário, via Congresso Nacional, uma legislação que traga segurança jurídica, uma legislação que garanta que os juízes apliquem as penalidades a todas aquelas pessoas de forma isonômica que violaram, que cometeram crimes, ou seja, que violaram as leis penais. Essa execução provisória não é uma exceção ao mundo, essa execução provisória é sim uma regra. É uma regra no mundo todo que deve sim ser aplicada no Brasil. Nós não podemos nos perder em discussões de minúcias, em discussões casuísticas ou atribuir a este ou aquele episódio histórico no Brasil para, então, não permitir ou não concordar que discussões maiores aconteçam e que a gente redesenhe as instituições e que a gente tenha leis melhores que reflitam o que as pessoas precisam hoje no Brasil, que é punição de todos, principalmente dos corruptos. Ok. Para você agora o rigor da lei, hein, Tiago? 1 minuto. O rigor da lei é super simples. A minha lei é a Constituição de 88. Casuística é a análise e todos os debates que existem nesse momento. Isso é casuísmo e eu gostaria de entender, inclusive, o porquê que isso é trazido a público. Porque a minha posição, e eu não mexo na cadeira quando falo de nenhum político, não tenho amor e nem ódio por nenhum deles, e eu também não vou confundir processo penal e punição com julgamento, porque o julgamento ele devia ser imparcial, mas como a gente percebe pelas palavras, não é muito do preso brasileiro que os juízes sejam imparciais. A minha defesa aqui não é da Operação Lava Jato, dos políticos, dos empresários. Aqui a minha defesa é do Luiz Carlos Justino, um menino pobre, negro, que mora numa comunidade carioca, violoncelista, que estava preso, mesmo tendo provado ser inocente. Essa é a forma do processo que eu defendo. É o cuidado. Não juízes que não se criticam em público, que trabalham de 15 em 15 dias. Ok, Tiago. Para a morosidade cair na costa do povo. Então, o meu ponto é o seguinte, sejamos conservadores sobre a Constituição. Sejamos liberais nas proteções do indivíduo contra o Estado, mas sejamos honestos nos debates. Não vamos fechar os olhos para circunstâncias políticas que quais são? Nós estamos discutindo pessoas, sim, porque só em nome de pessoas é que surgem esses debates. Ok. Eu não tenho problemas com isso. Eu lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio. Gisele, Tiago, muito obrigado pelo debate de hoje. Até amanhã, hein? Amanhã.